Bom dia a todos. Bem-vindos ao primeiro simpósio ibérico Pedagogia, Avaliação e Qualidade. Eu começo por apresentar os elementos da mesa. O Presidente do Instituto Politécnico, Professor Dr. Vito Carioca. À sua direita, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Polido Valente. À esquerda, o Presidente do Conselho Técnico-Científico do Instituto Politécnico Beja, Dr. António Nunes Ribeiro, peço desculpa, e depois, mais à esquerda, o professor Luís Tinoca, nosso convidado e professor da Universidade de Lisboa, do Instituto de Educação. Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, ilustres convidados, parceiros de mesa, caros colegas, gostaria em primeiro lugar de felicitar o Conselho Pedagógico e o Conselho de Avaliação e Qualidade pela oportuna iniciativa da realização deste primeiro simpósio. Quando abordamos temas relacionados com o fenómeno educativo e a avaliação da sua qualidade, bem como a da instituição que o promove, não podemos deixar de ter em consideração a missão da instituição, ou seja, a sua vocação e o seu papel na comunidade de ensino. Falamos nestes 2 dias de avaliação da qualidade do ensino superior. Permitam-me rapidamente lembrar alguns pressupostos para a elaboração do diploma legal sobre esta matéria que decorrem do relatório da ENCA sobre a garantia da qualidade no ensino superior em Portugal. Pretendia-se uma avaliação que tenha por objeto a qualidade do desempenho dos estabelecimentos de ensino superior em função do cumprimento da sua missão e que, no quadro da evolução para um sistema de ensino baseado no desenvolvimento de competências, tenha em consideração a adequação do ensino ministrado em cada ciclo de estudos às competências cuja aquisição devem assegurar. Aqui talvez caiba perguntar, e é uma opinião pessoal, se a missão do ensino politécnico será idêntica à missão do ensino universitário. O perfil, ou seja, as competências adquiridas e diplomados do nosso subsistema de ensino deverá ser semelhante ao do ensino universitário? Teoricamente deveria existir uma diferença. Mas será que caminhamos no bom sentido? Fica a pergunta, é uma pergunta pessoal. Segundo o articulado legal, o objeto da avaliação tem em conta que a avaliação tem em especial consideração na definição e aplicação dos parâmetros de desempenho a diferença de objetivos entre o ensino universitário e o ensino politécnico. Continuando com os pressupostos referidos anteriormente, diz que deverá ser acentuada a importância da multidimensionalidade da avaliação do ensino superior, da diversidade do ensino superior, na qual se compreendem desde os programas de estudos até à genérica atividade científica, passando pela qualidade dos docentes e dos equipamentos de vária ordem à disposição dos estudantes, eu diria toda a comunidade académica. Outra pergunta incómoda, se me permitem, será que as instituições de ensino superior localizadas em diferentes pontos do país estão em condições de igualdade de oportunidades? Deverão estar em igualdade de oportunidades? Quem está no interior do país sabe o que esta pergunta significa. Continuando em matéria de pressupostos, dizia-se que o Governo pretendia desencadear a criação de um sistema de avaliação de qualidade do ensino superior marcado, entre várias coisas, por uma orientação em direção a fins de implantação das instituições de ensino superior no panorama internacional, na vida da comunidade e no mercado de trabalho. De facto, são a comunidade envolvente da instituição e o mercado empregador os últimos avaliadores da qualidade de trabalho pedagógico efetuado, através do entrosamento permitido com as forças vivas envolventes e através da empregabilidade dos diplomados. Dito isto, há que reconhecer que a permanente instabilidade na definição da missão do ensino superior politécnico por parte da tutela, com a cumplicidade de alguns dentre nós, dificulta a sua afirmação e não contribui para a definição e aceitação de padrões de qualidade intrínsecos ao nosso subsistema de ensino superior. Talvez algumas destas questões possam ser abordadas nas reflexões que vão ter lugar. Em todo o caso, estou certo que o Conselho Técnico-Científico não deixará de analisar com grande interesse as conclusões decorrentes dos trabalhos que agora se iniciam.
A todos os participantes, nossos votos de um bom trabalho. De seguida tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Pires. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente nesta sessão de abertura. Queria também endereçar um cumprimento especial aos membros da mesa e aos convidados do nosso país vizinho e também dar os parabéns à organização quer deste evento, quer ao IPB em geral, pela dinâmica que tem imprimido ao nível de um conjunto de iniciativas que são importantes para refletirmos sobre o nosso Estado e também sobre o nosso desenvolvimento futuro. Bem-vindos aos que vieram de fora, que aproveitem também para desfrutar da nossa cidade. Eu, não sendo uma pessoa conhecedora destas matérias, que irão aqui ser hoje refletidas e discutidas, queria apenas aproveitar esta oportunidade para deixar umas breves notas sobre as expectativas relativamente, sobretudo, ao papel do ensino superior no desenvolvimento da região. O IPB publicou recentemente um trabalho de enorme importância, no qual apresenta uma avaliação quantitativa do impacto direto e indireto da instituição na economia da região. São dados relevantes que confirmam aquilo que todos nós já intuíamos, e, portanto, que há aqui, sendo o IPB uma das maiores entidades empregadoras, naturalmente faz movimentar a região, portanto, e toda a nossa economia, e, naturalmente, também, no que diz respeito à formação e educação, o IPB desempenha um papel decisivo e insubstituível na capacitação da região e das pessoas que nela residem ou trabalham. Uma outra questão que se pode colocar, e que é aquela que me parece muito importante discutir e refletir neste momento e oportuno, é qual o efetivo contributo do IPB para a criação de valor à região. Portanto, qual é a produção de ciência e de conhecimento que se aplica diretamente ao desenvolvimento da nossa região. Temos a pergunta que coloco é se temos uma avaliação quantitativa e qualitativa deste contributo que certamente o IPB portanto, dá à região em termos daquilo que é o seu desenvolvimento económico e social, obviamente. O nosso ensino superior e os nossos docentes são avaliados também, portanto, isto é uma pergunta de uma pessoa que não está dentro do IPB e, portanto, não tem esses dados. Os nossos docentes são também avaliados pelo contributo que dão através da sua investigação e do seu trabalho, com propostas e com dinâmicas que criem mais desenvolvimento na região. Aquilo que quem está de fora ou quem acompanha não tão de perto como as pessoas que vivem nesta casa, esse aspecto é que ainda haverá muito para fazer neste campo. Eu há dias tive a oportunidade de ouvir uma conferência do professor Luís Magalhães, que tem um currículo notório em termos daquilo que é a inovação e o conhecimento a nível do país e de projetos concretos, e ele nessa intervenção, nessa conferência, demonstrava que ao longo das várias épocas o PIB dos países crescia em resultado dos aportes da ciência e do conhecimento e da inovação, que resultava da investigação, muito mais do que pela via da macroeconomia. E, portanto, por isso é que hoje se torna ainda mais importante, apesar de, como se sabe, não tem sido, infelizmente, nos tempos mais recentes, esse o caminho, que o ensino superior se fortaleça e que a investigação e o desenvolvimento recebam da parte dos poderes públicos e também dos poderes privados, portanto, recebam uma atenção especial e recebam também investimentos nesse sentido. Na nossa região, o desafio que se coloca, nomeadamente com aquilo que está a passar no setor agrícola, portanto, que está num rápido e acentuado crescimento, acho que é um exemplo claro em como é
pela via da inovação, portanto, a inovação essa resultante da ciência e do conhecimento, que a região vai, portanto, crescer no futuro. E se vai afirmar em termos quer do panorama nacional, quer até internacional. E, portanto, o meu contributo, digamos, na abertura deste encontro é mais neste sentido de colocar estas questões que, para mim, portanto, são importantes e que são, do meu ponto de vista também, podem ser um contributo para melhorarmos o trabalho conjunto de todas as instituições, do IPB, das autarquias em geral, da comunidade intermunicipal e de outros organismos, no sentido de conseguirmos, portanto, que a região faça algumas perspectivas que eu considero bastante positivas em termos de desenvolvimento, ainda por cima numa conjuntura e num ciclo adverso, temos condições para fazer vingar e, portanto, temos é que nos concentrar, do meu ponto de vista, temos que nos concentrar em questões que são estruturais e para as quais devemos convergir e coordenar os nossos esforços. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Presidente do Instituto Politécnico, Dr. Vítor Carioca. Caros amigos, gostaria em primeiro lugar de vos cumprimentar a todos, principalmente os colegas que vieram de fora, a professora Estendou, a professora Marta e o meu grande amigo, o professor António Medina, que está presente. É muito bom vê-lo de novo no Instituto Politécnico de Beja. É uma honra. A enorme amizade que temos os três. Colegas de mesa, principalmente o Sr. Presidente de Câmara, que coloca na mesa aspectos que eu considero de uma relevância total, que são aspectos que, na minha opinião, se prendem muito até com este simpósio, com o conceito de pedagogia, com o conceito de avaliação, com o conceito de qualidade, que são aspectos que, ao longo da minha vida profissional, eu vim da escola, eu sou desta escola, da Escola Superior de Educação, sou professor desta escola, e são aspectos os quais, ao longo de toda a minha vida profissional, tenho questionado, tenho refletido. E às vezes, quando se fala em pedagogia, corremos até riscos de não olharmos pela frente para as coisas, riscos de não questionar diretamente se efetivamente este ou aquele docente participam nesta relação do Instituto com a comunidade, de que forma intervém, o que é que produz. São riscos da pedagogia, riscos do nacional correirismo, as instituições pequenas de oportunidade. Então, muitas vezes, discutir com o pessoal da Mostrela essas questões do nacional correirismo, muitas vezes não há uma intervenção direta dos órgãos dirigentes intermédios em aspectos que o Sr. Presidente coloca, que são aspectos, hoje, fundamentais. E se hoje não os abordarmos, e se hoje não olharmos para eles de frente, muitos problemas teremos nesta competitividade que se instalou no ensino superior. Pedagogia é isto tudo, é pensarmos que aspectos parecem aspectos de menos relevância, como por exemplo a relação empática, são coisas que devemos descurar. E perdemos muitos alunos por essa falta de relação empática que temos com os nossos alunos. Tive a oportunidade de enviar a todos os colegas do Instituto Politécnico de Beja, enunciando a relevância de um evento deste tipo. Esta, na minha opinião, são temáticas, não são da Escola Superior de Educação, nem de ninguém, são temáticas transversais, fundamentais para o ensino superior. Eu recordo-me, quando comecei ligado a estes aspectos das pedagogias, recordo-me quando recebi um telefonema e fui tocado no meu primeiro sítio como professor do ensino superior, na Escola Superior de Educação de Castelo Branco, como professor, uma coisa que se chamava
orientadores pedagógicos de zona. Portanto, éramos responsáveis pela coordenação científica e pela formação dos professores. Na altura, muitos professores não tinham habilitação para a docência e eu era responsável pela área da história toda do Distrito de Castelo Branco. Recordo-me, fiz a formação, acompanhei o processo de formação de 32 docentes do Distrito de Castelo Branco, portanto, há muitos anos, em 1983, por aí. E recordo-me, nós nos preocupávamos com questões muito, muito importantes que hoje nós achamos que não têm relevância nenhuma, que não... Por exemplo, eu recordo-me que nos preocupávamos com questões como, por exemplo, o que é um tempo morto numa sala de aula? O que é a variação cinética numa sala de aula? O que é o posicionamento, ou qual deve ser o posicionamento de uma pessoa na sala de aula de forma a motivar muitos alunos? Provou-se até em estudos que os alunos não iam às aulas ou deixavam de ir às aulas pela forma como o professor se posicionava na sala de aula, sentado, por exemplo, sempre numa cadeira, nunca se mexendo, por exemplo. Portanto, estes eram aspectos que quando eu comecei, nos preocupávamos todos muito. Com o tempo, esses aspectos foram quase desaparecendo nas instituições de ensino superior, mas principalmente desapareceram de instituições de ensino superior, como as escolas superiores de educação, as faculdades, também nas universidades, as faculdades de pedagogia, por exemplo, recordo-me, na Faculdade de Lisboa, onde eu também trabalhei, esses aspectos que nos mereciam muita atenção, e chegamos hoje a 2013, a maio de 2013, e quantos de nós, e recordo-me há 8 anos atrás, ou 10, que fiz formação pedagógica dos colegas da Escola Superior de Área aqui deste Instituto, também, eu e uma equipa da Escola Superior de Educação, recordo-me dos bons tempos que era. Digo-vos, perdem-se muitos alunos porque estas questões das pedagogias, estas questões da qualidade, foram desaparecendo do nosso água de reflexão, das nossas prioridades, passámos a considerá-las, digamos, aspectos a descurar. E são aspectos fundamentais que eu penso que este Instituto Politécnico de Beja deve voltar a refletir, deve voltar a reencontrar. Ao Conselho Pedagógico e ao Conselho de Avaliação e Qualidade, às suas equipas de trabalho, a Presidência do Instituto associa os seus votos de agradecimento e do intenso trabalho. E a todos os que participam, com as suas reflexões, queríamos deixar o testemunho do nosso agradecimento. Tive a oportunidade, em 2006, de referir em Lisboa, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, na comunicação que apresentei, que tive a oportunidade de dizer que a aferição da qualidade constitui, em minha opinião, uma das premissas de base para as organizações e implica a existência de organismos internos de investigação que reflitam sobre as ações educativas levadas a cabo, avaliando-as, e que discriminam acerca das melhores decisões a tomar no futuro de forma colaborativa. Defendi, então, nesse encontro internacional, que o desenvolvimento das organizações está diretamente relacionado com a capacidade dos seus colaboradores para procurar e encontrar soluções inovadoras para a resolução dos problemas, desafios e conflitos com que se confrontam diariamente. Isto implica uma responsabilidade partilhada entre profissionais e uma noção de qualidade baseada na filosofia de contínuo aperfeiçoamento, de modo a alcançar níveis mais elevados de produtividade e crescimento. Nessa altura, assumi então o conceito de qualidade total, alargado a toda a organização e a tudo o que nela se faz, na qual todos os recursos são mobilizados, os pessoais como os de contexto, traduzindo-se no envolvimento de todos numa lógica colaborativa. A implementação de um sistema de qualidade é necessariamente acompanhada pelo desenvolvimento de mecanismos de avaliação, uma vez que a avaliação levada a cabo de forma contínua e formativa constitui um recurso fundamental para a melhoria das instituições. Estes pressupostos que enunciei em 2006 são hoje uma condição essencial, uma aposta futuro para este Instituto. Uma aposta muito importante para este Instituto.
A avaliação, em minha opinião, está intrinsecamente associada à qualidade, na medida em que esta apenas adquire legitimidade e validez quando aferida através de sistemas adequados. Nas nossas instituições, nomeadamente o Instituto Politécnico de Beja, uma avaliação para a qualidade deve incidir sobre o desempenho dos recursos humanos, tendo em vista o seu desenvolvimento profissional e não o seu controle, os resultados obtidos pelos alunos formandos na perspectiva da melhoria dos serviços ministrados, o cumprimento da missão educativa perante a sociedade e a comunidade local. Esta é a missão do Conselho de Avaliação e Qualidade e a missão também do Conselho Pedagógico. São, em minha opinião, e da Presidência, valências estruturantes para a implementação do conceito de qualidade total que perseguimos desde 2006. Estes são 2 dias de construto, em minha opinião, de construto epistemológico para as tarefas que estamos edificando com o Conselho Pedagógico, com o Conselho de Avaliação e Qualidade, com todo o Instituto. Temos a certeza de que o seu somatório será de um valor imenso para o trabalho que estamos a desenvolver, ou que estamos a desenvolver há 4 anos, que será uma prioridade nos próximos anos, nos próximos 4 anos desta Presidência. E então, tenho a certeza, ou cada dia, tenho a certeza, teremos que procurar dar respostas com estas questões da avaliação, da qualidade, às perguntas e aos aspectos que o Sr. Presidente da Câmara aqui colocou logo no início, que, em minha opinião, fundamentais. Muito obrigado a todos e bom trabalho para todos. Feita agora então a introdução, vamos dar início aos trabalhos e eu começava por pedir ao professor Luís Tiruca, portanto o professor Luís Tiruca é professor da Universidade de Lisboa, do Instituto da Educação e peço desculpa, área de investigação e ensino, é a sua especialidade, certo? Pedi então ao professor Luís Tiruca para dar início à conferência. Muito bem, então a minha ideia para hoje, nesta conferência por encomenda, que a Maria Inês me fez, e a quem eu desde já agradeço, é partilhar um bocadinho com vocês sobre ideias à volta da pedagogia do ensino superior. Temos sempre de deixar muitas coisas de fora, porque numa conferência de meia hora, 45 minutos, só podemos pôr umas certas coisas. E então, as coisas que eu pus nesta apresentação vão à volta destas 4 ideias. Primeiro, novos cenários de aprendizagem com que nos confrontamos no ensino superior. Esta ideia que alguns autores têm avançado de aprendizagem 2.0 com umas teorias de aprendizagem que lhes aparecem associadas, que têm sido chamadas teorias de aprendizagem 2.0. Que teorias são essas e como é que elas funcionam? Que características é que têm? Depois alguns desafios que isto apresenta para nós e, no fim, acabar com 2 implicações. Há muitas implicações, vou-me focar aqui só em 2 para vos deixar. Ok, então, novos cenários de aprendizagem. Temos um reconhecimento que atualmente no ensino superior nos confrontamos com novos cenários. O Alentejo este ano está muito mais verde do que nos outros anos, choveu muito mais. Os alunos do ensino superior desta década não são iguais aos da década passada. O processo de Bolonha influenciou bastante também a forma como nós nos posicionamos e os objetivos que temos neste ensino mais focado em competências do que em objetivos de aprendizagem. Portanto, há novos cenários de aprendizagem com que nós nos confrontamos e uma das coisas mais importantes, por exemplo, é a questão das tecnologias, que mesmo que o professor não as traga para a sala de aula, os próprios alunos as trazem para a sala de aula e as utilizam para aprender. Portanto, confrontamos com novos cenários de aprendizagem, onde uma das coisas que se nota muito é esta explosão do e-learning e em que a emergência destes novos contextos digitais sejam trazidos pelos alunos ou pelos professores que têm a iniciativa de o fazer, e destes novos contextos que são, acima de tudo, reconhecidos como colaborativos. Os alunos têm a possibilidade de colaborar entre si e de trabalhar de forma autónoma, mas com os colegas, e também contextos em que os alunos, em que a aprendizagem deve estar muito centrada no formando, o deslocar do foco da aprendizagem do professor para o formando. As relações de poder alteram-se, o professor, em vez de ter todo o poder e ser sempre visto como um especialista, é também visto como um coach, alguém que ajuda os formandos, os alunos, num percurso de aprendizagem. Um especialista, mas mais do que isso.
costumava ser, no ensino superior e no ensino básico e secundário também, que o conteúdo era o rei. Eu roubei este slide ao Steve Wheeler, que é um professor da Universidade de Plymouth, no United Kingdom, no Reino Unido. E ele diz, o conteúdo costumava ser o rei. O conteúdo é o rei, é o que se costumava dizer. Os conteúdos é o mais importante. Eu vou dar uma aula sobre física e o que eu quero ensinar é a equação de Schrödinger. Portanto, o conteúdo é o mais importante. E o que o Steve Wheeler veio dizer o ano passado é que o conteúdo é um tirano. O mais importante não é um conteúdo. O conteúdo é importante, mas o mais importante é o contexto. O contexto é que deve definir quais é que são os conteúdos que nós queremos ensinar. O que é importante para aqueles alunos aprender e, dessa forma, adequar os conteúdos ao contexto com que nos confrontamos. Portanto, se os contextos de aprendizagem, se os cenários de aprendizagem têm alterado, os conteúdos que estamos a trabalhar também devem ser alterados. Atualmente, nós confrontamos com situações onde o acesso à informação está generalizado. A informação está por toda a parte, está nos colegas, está na internet, está nas bibliotecas, está em muitos sítios, está no professor. Mas saber escolher o conteúdo que nos interessa e a forma como trabalhamos esse conteúdo é um grande desafio. Este slide diz-nos que tirar a informação da internet é como tentar beber água a partir de uma boca de incêndio. Há ali muita água, mas se eu tentar beber água dali, aquilo vai ser uma loucura, não é? Eu vou ser empurrado e não consigo beber nada. Portanto, como é que eu sei escolher os conteúdos que me interessam e adequar os percursos de aprendizagem que eu quero promover nos meus estudantes para que eles saibam escolher os conteúdos adequados e os percursos de aprendizagem que os ajudam a desenvolver esses conteúdos, a desenvolver a sua aprendizagem.